Você conseguiria imaginar ser operado sem anestesia? Há 2 séculos era assim. Os atendimentos eram feitos em casa, mas apenas para quem podia pagar. Ir ao hospital era quase uma sentença de morte, já que os riscos de contrair uma infecção eram altíssimos. A biossegurança ainda não era norma e foi só na pandemia de gripe espanhola que a lavagem das mãos passou a ser recomendada antes dos procedimentos. A medicina tem avançado de uma forma que, para quem ainda é jovem, não tem noção do que já mudou em pouco, foi o que aconteceu nos últimos anos, né? O antibiótico surgiu nesse século, né? Guerras eram definidas por infecções, né? Às vezes, o lado da guerra que adquiria um tipo de infecção, as pessoas não sabiam nem como ela era transmitida, não sabiam nem da existência dos micro-organismos. Com o passar dos anos, a medicina foi capaz de aprimorar diversas práticas já existentes, como cateterismo e dispositivos implantáveis, entre eles o marca-passo. Hoje, existe também a possibilidade de substituir um órgão do corpo humano por um modelo artificial. Hoje, uma bateria de um marca-passo dura em torno de 10 anos, né? Bastante tempo. Às vezes 8, às vezes até mais de 10 anos. Tem pacientes que têm um risco aumentado de ter uma morte súbita, de morrer de uma vez, né? Então, a gente às vezes viu o filho do Abílio Diniz aí morrendo de uma vez, né? Um paciente relativamente jovem, às vezes um jogador de futebol. Então, se você detecta esses pacientes que têm risco de morrer, ter uma morte súbita, você põe um desfibrilador. O desfibrilador é o quê? Nada mais é do que esse aparelho que tem no hospital que você dá choque no paciente, o coração dele voltar. Você implanta um desse bem pequeno embaixo da pele do paciente e esse aparelho fica registrando 24 horas por dia todos os batimentos do paciente. Se ele for sofrer uma morte súbita, o aparelho detecta e dá o choque imediatamente, trazendo o paciente de volta à vida, né? A laringe eletrônica, ela é um dispositivo, né, que ele gera uma vibração. Consequentemente, esse paciente laringectomizado total é o paciente que passou por um tratamento cirúrgico, mas é provável que ele também tenha algum tipo de tratamento complementar, que pode ser a radioterapia. Em alguns casos, alguns pacientes evoluem para a quimioterapia, mas o que a gente mais vê aqui é a cirurgia e, de maneira adjuvante, a radioterapia. Procedimentos cirúrgicos invasivos, longo tempo de recuperação e grandes cicatrizes são coisa do passado. Hoje é possível fazer um procedimento sem quase nenhum corte e receber alta no mesmo dia. A gente saiu de técnicas muito maiores, né, com cirurgia com incisões maiores, para técnicas menos invasivas, em que a gente teve um ganho não só em resultado, mas também em tempo de cirurgia e tempo de recuperação para o paciente. Eu acho que a diferença é o corte, que não teve corte, mas não deixou, corte ponto, né? Não tomei ponto, mas não deixou de ser uma cirurgia. Antigamente você fazia uma operação, levava não sei quantos pontos, a minha mãe, um exemplo, entendeu? Minha mãe tirou um câncer, só que foi na garganta, entendeu? Então a minha mãe levou ponto, até hoje ela tem a marca. Entendeu? Que depois não tem a cirurgia após o corte, não. Não faz muito tempo que a retirada da laringe significava nunca mais falar. Hoje, essa sequela já pode ter um outro desfecho. No Hospital Universitário Pedro Ernesto, os pacientes laringectomizados recebem uma versão eletrônica do órgão após a cirurgia. O equipamento é o mais moderno que existe no momento. A ideia é que isso se mantenha de maneira regular. Após a realização da cirurgia, esses pacientes já retornem ao ambulatório com esse dispositivo. Com orientação do fonoaudiólogo, ele vai ver em qual região do pescoço ou região da face ele melhor se acopla, para que o som fique um som mais audível.